Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí. Nós vamos ler em Marcos 6. Marcos 6, do 30 até o 44. Aleluia. Hoje é um culto jovem, né? Eu sou jovem também, gente. Eu não estou na terceira idade, não. Eu estou jovem. Aleluia. Porque juventude é um estado de espírito. É como a gente se sente, amém? Abra aí sua Bíblia em Marcos 6. Marcos 6, do 1 até... Mentira. Do Marcos 6, do 30 até o 44. A primeira multiplicação de pães e peixes. É uma noite de milagre, amém, jovens? Nós voltamos de uma pandemia, voltamos de um pandemônio, mas o Senhor tem estado conosco diariamente, amém? Nós cremos em milagres extraordinários, em bênçãos incontáveis e no mover de Deus para o propósito. A pregação de hoje vai ser um pouco diferente, né, juventude? Fala aí a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o quanto tinham feito para que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Uma pergunta. Ide ver, uma ordem. E sabendo-os, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50, organização. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu pães e deu-lhes aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, já revelada nessa noite, venha ao encontro, Senhor, daquilo que nós necessitamos. Que não seja, Senhor, a pastora Alzineia, mas que seja o Teu Espírito a tratar conosco. Porque nós precisamos ser mudados, nós precisamos ter a nossa mente renovada, nós precisamos ser curados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos estar cheios da Tua presença para obedecer, para ouvir e para cumprir o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça, que nenhuma distração tire o nosso foco da palavra, porque o que muda é a palavra. E nessa noite, Senhor, fala
falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Feliz por estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Estou quase da casa, meu Deus. Eu estou direto aqui. Cadê o pessoal do Mentes Curadas que veio pelo Facebook? Levanta a mão aí. Fica em pé, gente. Fica em pé. Quero ver vocês aí em pé. Quero ver. Pessoal aí do Mentes Curadas, pastora Nedi, que está ali sentada, Juju. Estou vendo. Sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. E Deus possa falar conosco grandemente. Amém. Obrigada por terem vindo. Bom, nessa noite, eu quero falar com vocês que é um culto jovem. Eu também sou jovem. Sobre os 3 P's. 3 P's. Na empresa, vocês são jovens, estão trabalhando. Vocês sabem que dentro do marketing nós temos... Pode tocar baixinho. Cadê todo mundo? Ah, é você. Pensei que tinham ido embora. Tá, ficou só um. Os 3 P's. Na empresa, dentro do marketing, nós temos o quê? Os 3 P's do marketing. Que é o quê? Produto, preço, promoção. E antigamente diziam que tinha praça. Muito antigamente, né, gente? Meu marido estava lembrando isso. Praça, eu falei, praça é do passado, amor. Eu estou indo falar para jovens. Então, no marketing, a gente tinha os 3, eram 4, ficaram 3 P's. Na empresa, a gente tem o PPP. Os mais antigos sabem que eu estou falando, que é o perfil profissiográfico previdenciário. O que é esse PPP? É quando a gente trabalha numa empresa e que a gente tem insalubridade, a gente tem periculosidade. É o descritivo de cargos que nós temos quando somos contratados para estarmos numa empresa. E quando você sai da empresa, o RH, a medicina ocupacional, junto com a segurança do trabalho, emite um laudo chamado PPP, que entrega você no dia da sua rescisão, que é para você guardar junto com a sua documentação. Então, no marketing, a gente tem 3 P's. Na empresa, na saúde ocupacional, nós temos 3 P's. E dentro da área educacional, dentro da escola, nós também temos 3 P's, que é o projeto político pedagógico. As professoras sabem o que eu estou falando, é onde tem as normas, as diretrizes, aquilo que serão, das ações que serão realizadas no decorrer do ano. E dentro da palavra de Deus, dentro do ministério de Jesus, dentro do reino de Deus, nós também temos 3 P's. E dentro dessa palavra, nós vamos hoje discorrer, conversar sobre esses 3 P's, que significa prerrogativas, prioridades e propósitos. Prerrogativas são o quê? Vantagens. Prerrogativas são privilégios. Vantagem que algumas pessoas possuem. Vantagem. Por fazerem determinada coisa, olha, você fez isso, agora você vai ter uma vantagem. Trabalhou muito, mais de 10 horas, você tem o teu banco de horas e aí você vai ter aquele descanso combinado com o teu chefe. Vantagem. Como eu fiz uma tarefa, ganhei uma atividade extra e tive êxito nessa minha tarefa, o chefe vai falar assim, olha, aquele final de semana, na sexta-feira você pode ficar em casa. Isso é o quê? Uma vantagem. Privilégio. E muitas pessoas acham que servir a Deus é pesado. Muitas pessoas acham que servir ao Senhor é um sacrilégio, como diz o outro. Muitas pessoas acham que servir a Deus é um peso. Muitas pessoas acham que sair da sua casa e chegar na casa do Senhor, trabalhar na casa do Senhor, é pesado demais. Durante muito tempo a gente só ouvia pessoas dizerem, nossa, ser crente é muito difícil, nossa, ser crente é pesado demais, nossa, ser crente é uma dificuldade, queridos. Pode ser difícil quando a gente tem que renunciar a alguma coisa. Pode ser difícil quando a gente tem que renunciar a algo que a gente gosta muito de fazer.
Mas nós somos privilegiados porque nós somos, quando aceitamos Jesus, nós somos príncipes e princesas e assentamos em lugares celestiais. Eu vou dar uma chance para quem está dormindo. Quem recebeu Jesus, somos privilegiados porque nós somos, quando aceitamos Jesus, nós somos príncipes e princesas e assentamos em lugares celestiais. Eu vou dar uma chance para quem está dormindo. Quem recebeu Jesus está sentado em lugares celestiais como príncipes e princesas, como filhos que somos, sucessores do reino. Na empresa a gente faz o programa de sucessão. Vocês sabem o que eu estou dizendo. O que é o programa de sucessão? É quando a gente pega o trainee, a pessoa nova que chega na empresa, e aí nós vamos desenvolver aquele trainee. Esse trainee, ele é muito estudado, ele tem formação boa, ele tem uma especialização, ele tem uma pós-graduação, ele tem até um mestrado e ele fala alguns idiomas. Então as empresas contratam o trainee para quê? Desenvolver as habilidades comportamentais e técnicas nessa pessoa. E como é que a gente pensa num programa de sucessão? Eu estou falando isso porque muitos não me conhecem talvez. Eu fui gerente de recursos humanos a vida inteira da Marinha Mercante. E tem um ano que eu saí porque estou na obra de Deus. Agora eu sou pastora, aleluia. Mas Deus, antes de tirar você de algum lugar, Ele vai te preparar para estar no lugar novo. É um programa de sucessão. Sabe por quê? No ano em que morreu o rei Uzias. Gente, toda vez que tem alguém que parte para o Senhor está preparando alguém para esse programa de sucessão. E no dia que meu pai Joel Simão morreu, há 4 anos atrás, há 3 anos Deus falou: eu vou preparar você para uma grande obra. Eu vou preparar você para suceder, não mais no CNPJ dessa terra, mas para o CNPJ do céu. Mas até então eu tinha que passar pelo programa de trainee. Passei pelo programa de trainee. Não no CNPJ da terra, mas no CNPJ do céu. Porque quando você está militando, quando você está aqui, você está aprendendo alguma coisa. Porque eu digo sempre, sabe quem vai levar o reino de Deus? São vocês que são trainees hoje da gente. Muitas vezes a gente fala assim: o que essa coroa tem para dizer? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Amanhã você vai estar no meu lugar. Amanhã você vai me suceder. E amanhã você será responsável por uma grande multidão. E Deus vai usar a tua vida. Porque a gente se prepara tanto para as coisas dessa terra. A gente quer falar idiomas. A gente quer falar e tem que falar mesmo, tem que estudar mesmo. Sabe por que durante muito tempo Satanás tentou enganar a igreja? Os melhores lugares não é para a gente. Os melhores lugares não é para você. Durante muito tempo, inclusive, eu falei: a política não é para mim, nem quero estudar política, queridos. Mas quando você chega a uma certa idade, você fala assim: eu preciso aprender sobre política. Sabe por quê? Porque devido a nós não aprendermos, o Brasil está do jeito que está. Então eu e você somos referências de Deus nessa terra, para sentarmos em lugares celestiais. Mas você só vai poder falar alguma coisa quando você estudar, para você suceder alguém. Os melhores lugares é para mim e é para você. Então, naquele momento, do primeiro P, vamos lá. Você pode anotar aí no seu smartphone, desliga os dados móveis para não entrar na internet. Mas você, privilégio, primeiro P, tem o privilégio, uma vantagem. Então, no reino de Deus, tem uma vantagem. Quando nós lemos, nessa primeira parte desse capítulo, da multiplicação dos pães, a primeira parte diz assim: os apóstolos se ajuntaram, foram até Jesus e contaram-lhe tudo. Falaram para o gestor. Jesus era o gestor, Jesus era o mestre, Jesus era a liderança, era o líder daquele momento. E eles disseram tudo o que tinham feito e o que eles tinham ensinado. E aí aparece a prerrogativa, a vantagem, olha só. E disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco.
O que Jesus está dizendo para os discípulos? Vocês trabalharam, e como vocês trabalharam muito, agora vocês têm uma vantagem, vocês vão descansar. O descanso também faz parte da nossa vida. Tanto que na criação do mundo, o Senhor cria o mundo e diz: olha, esse dia é o dia do descanso. A mesma coisa Jesus falou para os seus discípulos que tinham trabalhado muito. Eles trabalharam, eles evangelizaram, eles falaram do amor de Deus. Eles agora estão cansados, exaustos, porque também é uma profissão. Vocês acham que vir para cá pregar para jovens, para pregar para mulheres, para pregar para adolescentes é fácil? Não, queridos, você tem que parar, você tem que estudar, você tem que se preparar. À tarde eu falei, fiz minha unha, cheguei em casa, deixa eu me preparar. Eu peguei minha Bíblia e comecei a ler. Senhor, Espírito Santo, fala comigo. Mas a semana, no decorrer da semana, eu já vinha me preparando para hoje trazer a palavra. Então é preparo, isso também é profissão, que muitos não valorizam, mas estar na frente do altar não é uma brincadeira, e você não pode falar qualquer coisa, porque aquilo que você fala, você vai impactar uma vida. Aquilo que você fala tem poder de levantar, ou tem poder de derrubar uma vida. Então eles agora tinham uma vantagem. Olha, já que vocês trabalharam muito, o Senhor dá uma chance para eles e diz assim: olha, essa vantagem é de vocês. Vocês podem descansar. E na realidade, quando nós trabalhamos na Marinha Mercante, quem se tem militares aqui sabe o que eu estou falando. Existem lições que nós só aprendemos quando nós passamos por experiências marcantes. A gente passa por situações na vida que marcam a nossa vida. Imagina vocês, a gente precisa entender que aquele tempo que o Senhor estava ali cansado, exausto com seus apóstolos, existia uma coisa chamada urgência e emergência. A gente que está eu não, mas vocês que estão na empresa, vocês sabem que muitas vezes os gestores delegam, vamos embora, eu quero isso, vai lá, eu quero isso, quero que você me entregue isso hoje. Aí daqui a pouco não é mais a prioridade, mudou a atividade, não é assim? Eu estou mentindo. Uma hora você está no meio da atividade, não, isso não é mais prioridade, mudou tudo. E aí você não pode dizer nada. Ok, chefe, quando você está fazendo aquela planilha gigantesca e de repente você passou o dia inteiro preparando aquele planejamento estratégico e de repente teu gestor diz: não precisa mais, porque agora mudou a regra, a gente vai ter que apresentar outra coisa. Emergência e urgência. Onde nós vamos chegar com isso? Para a gente ilustrar o que é emergência e o que é urgência. Imaginem pessoas numa fila do banheiro. Tem um banheiro, aquele banheiro lindo, quem não foi ainda vai lá depois. O banheiro lindo das mulheres aqui, que eu tiro foto sempre que venho. Porque é bonito mesmo o negócio. Eu vou lá e tiro minha selfie. Banheiro bonito, aleluia. Banheiro feio a gente não tira. A gente nem entra, mas banheiro bonito a gente tira selfie. Imagina vocês, já fiz propaganda do banheiro. Imagina vocês, pessoas numa fila de banheiro. Todos estão ali com uma urgência. Qual é a urgência? Usar o vaso sanitário. Mas de repente, surge uma pessoa que já se sujou toda, já está naquela situação de, pelo amor de Deus, deixa eu passar à frente, deixa eu adiantar a fila. Essa pessoa que já está nessa situação, ela vai ter o quê? Prioridade, porque é uma urgência, todo mundo na fila, aguardando. Aparece alguém numa necessidade caótica, se torna uma emergência. E aí a gente, gentil que nós somos, educados, filhos do Senhor, não faremos cara feia, nem cara de amargurado. Pode passar, meu irmão, porque o povo de Deus é um povo educado. Então isso é uma emergência. Era um aleluia aqui, glória a Deus.
Quando a gente volta para esse texto da multiplicação, Jesus e seus discípulos, eles estão ansiosos para chegarem onde teriam um tempo merecido de descanso. A vantagem, a prerrogativa. Eles estão ansiosos. Meu Deus, eu estou exausta. Eu quero chegar logo lá porque eu quero descansar. Mas quando finalmente eles chegam a um lugar, eles se deparam com o quê? Com uma grande multidão, já que chegou antes. A multidão chegou antes de Jesus. Quando eles viram Jesus pegar o barquinho, eles saíram correndo. Imagina a fila do Guanabara, no dia da promoção, sabendo que vai ter promoção de tudo. Sabão em pó a R$ 4,99 o omo. 7h da manhã, quando eu passo para ir trabalhar, a fila do Guanabara já está enorme. Olha o que esse povo está fazendo 7h da manhã, na fila do supermercado. Promoção. E quando abrem as portas do Guanabara, é um furacão. As pessoas entram como se fosse o fim do mundo. As pessoas entram para quê? Pegar o produto porque está num preço interessante. Parece que o mundo vai acabar. Aquelas pessoas, por terem necessidade de Jesus, por quererem ver o milagre que Jesus fazia, porque onde Jesus chega, o milagre chega. Quando nós ouvimos falar que Jesus vai estar naquele lugar, a gente quer estar no lugar porque a gente acredita que Ele vai fazer alguma coisa. A gente não vem para cá porque é culto jovem, porque é muito bom, porque o Serginho é camarada, porque o pastor Paulo Brasil é maneiraço. Não, queridos, a gente vem porque a gente sabe que Jesus Cristo vai estar naquele lugar, e quando Ele chega, o milagre chega junto. Aleluia! Aquelas pessoas chegaram antes de Jesus. Imagina a cena, gente. Jesus chegando no barquinho com os discípulos, doido para descansar, para cair numa relva, e de repente, olha, a multidão de cara. Naquele momento, Jesus começa como um bom gestor que é, como um bom mestre que é. Diz a Bíblia que Ele olha para as pessoas e se compadece das pessoas. Porque a Bíblia diz que o lugar era deserto, era um lugar difícil. Era um lugar que não tinha vendinha, que não tinha padaria perto, que não tinha camelô vendendo. Quem quer R$1, R$2, R$3? Não existia. Imagina naquele lugar deserto, as pessoas ali com fome, depois de terem andado o dia inteiro para encontrar com Jesus. Mas sabe por que as pessoas foram encontrar com Jesus? Sabe por que as pessoas andaram léguas, muitos caminhos para encontrar com Jesus? Porque elas sabiam da boa fama de Jesus. E quando jovens, nós olhamos para a gente, qual é a boa fama que você tem levado? Qual é o nome que tem ido na sua frente? Quando você chega na facul, quando você chega naquele happy hour, quando você chega num lugar, qual é o bom nome, a boa fama que chega antes de você chegar? O que acontece quando você está numa rodinha, que as pessoas estão falando de sexo explícito, que as pessoas estão falando palavras torpes, palavrões, que as pessoas estão se comportando de maneira errada? Qual é o comportamento que essas pessoas têm quando você chega? Não precisa responder. Eu quero apenas que você pare aí e você pense: como tem sido a minha referência perante essas pessoas? Pensa, porque você tem um nome e sobrenome, você tem um CPF que representa o reino dos céus. E quando você tem esse CPF, quando você tem essa MEI, quando a MEI, aquela microempresa que a gente paga 59, 60 e 30, é isso, microempreendedor, você tem um número, você tem um RG, você tem uma cédula que identifica você, que é a tua identidade. Então quando você chega, como o mundo se comporta quando está perto de você? As pessoas dizem assim: parou tudo. Sujou, chegou a Alzeneia. Ou as pessoas continuam falando como se nada tivesse acontecido. A mensagem é uma reflexão.
A mensagem, ela precisa ser reflexiva, porque a gente precisa mudar. Eu digo, nós somos espírito, alma e corpo. O espírito, quando você recebe Jesus, ele está salvo. Está salvo. Aceitei. O teu corpo, a gente vai para academia. Eu agora estou na bike, né, com meu marido que é ciclista. Desculpa, gente. Serginho, desculpa. Estou te passando, Serginho. A gente cuida do corpo. Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso corpo. Senão você adoece. Mas e a alma que está no meio disso tudo? A gente cuida da alma. Alma, centro das emoções. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, as experiências de vida, as frustrações, as decepções, estão no campo da alma. E é essa alma que, quando está doente, ela tende a adoecer o corpo. Adoece aqui. E essa mesma alma que está doente, quando ela está adoecida, ela adoece o espírito. Você fica sem forças e você não tem vontade de demonstrar aquilo que habita dentro de você. Porque nós somos um corpo que habita um espírito. E é o Espírito de Deus, mas a nossa alma. Então, nesse tempo, durante essa pandemia, eu vi muitas pessoas com a sua alma angustiada, amargurada. Muitas coisas acontecem na vida, no campo da alma. E as pessoas não falam. As pessoas têm medo. As pessoas levam um baúzinho para a vida inteira. E isso faz com que as pessoas adoeçam. Mas esse não é o fórum, porque esse é o fórum do Mentes Curadas. O fórum hoje é que naquele momento, Jesus chega, olha para a multidão e diz na nossa Bíblia que Jesus olha e se compadece daquelas pessoas. Aquilo que era uma urgência se torna agora uma emergência. Aquele povo, aqueles apóstolos tinham uma vantagem. Eles saíram na frente para descansar e agora eles não podem mais descansar, porque aquele momento se transformou em algo maior. Vocês estão entendendo? Então a vantagem foi perdida naquele momento para uma prioridade, que significa o quê? Preferência. E o segundo P que nós vemos. Primeiro P, prerrogativa. O segundo P, coloca aí no seu smartphone. Primeiro P, prerrogativa, vantagem. Segundo P, prioridade. Naquele momento, ele se torna mais importante do que as prerrogativas, do que as vantagens. Porque é circunstancial. A circunstância mudou, então a gente precisa mudar. Na empresa nós chamamos de competências. Quando nós somos contratados, o RH olha para o teu currículo e a gente analisa, porque eu não conhecia a pessoa. Quem contrata não conhece a pessoa. Pega o currículo e analisa as competências técnicas, a sua formação, como você elaborou o currículo, o que está escrito, como está escrito o currículo, de que maneira você posiciona o currículo. Isso é importante. Isso vai ficar para uma próxima aula, Serginho. Aula de como montar o currículo. Então, quem não te conhece vai te comprar pelo currículo que você tem. Eu não te conheço, mas eu vejo o teu currículo. E nós somos contratados pelas competências que a gente apresenta e nós somos demitidos pelas competências comportamentais. A circunstância muda, a história muda. Se você muda o seu comportamento, a história muda. Se você chega num ambiente, você continua se comportando da maneira errada que você começou, você não vai ter vantagem, você não vai ter prioridade e você não vai ter promoção. Naquele momento, a circunstância mudou. O tempo era de descanso e agora o tempo passa para uma emergência, uma prioridade, que é o quê? Atender o povo. Porque Jesus se compadece. Muitas vezes eu estou cansada, vocês lembram aí do pessoal do Mentes Curadas, que muitas vezes eu trabalhava o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, atendo no consultório o dia inteiro, e chegava à noite, eu chegava em casa cansada, às vezes eu nem tomava banho, já sentava na sala e já ligava a internet, porque pessoas me aguardavam e esperavam uma palavra de renovo.
Então muitas vezes eu estava cansada, mas a prioridade agora era a palavra de Deus. Você está entendendo? Que dependendo da circunstância, o teu comportamento precisa mudar. Isso se chama competência. Quem fez RH aí, Thalita, né? Thalita fez RH. Quem fez RH sabe que é uma competência comportamental chamada flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade que nós temos de mudar de acordo com a necessidade. Quem vai fazer a entrevista precisa aprender sobre isso. Porque isso faz toda a diferença na hora que você está se posicionando diante do entrevistador. Então, naquele momento, quando Jesus olha para as pessoas, Jesus se compadece das pessoas e diz assim: agora eu vou mudar. Agora não vamos mais descansar. Agora nós vamos olhar para o povo. Então, o segundo P é prioridade. Ele dizia, para imaginarmos quais são as prioridades que essas pessoas tinham. Naquele lugar tinham pessoas curiosas. Naquele lugar tem pessoas que querem ver o mover de Deus. Naquele lugar tinham pessoas que queriam ver a cura, porque o ministério de Jesus era evangelizar, pregar, curar, libertar e curar. Então pessoas são curiosas. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. Até hoje é assim. Pessoas chegam nos lugares para ver o que está acontecendo. Ela não tem compromisso nenhum com a palavra. Ela não tem compromisso nenhum com o mover. Ela não está interessada em que Jesus faça a obra. Por isso ela vem só para observar. São os observadores. E o único lugar que Jesus não conseguiu fazer milagre foi na cidade que ele entrou. E tinha o quê? Incredulidade. A única coisa que impede Jesus de mover, de curar, de transformar, de libertar é a incredulidade. A incredulidade é você chegar no lugar e você não acreditar naquilo que Deus quer fazer. A incredulidade tira a gente do foco. Se você não acreditar que você pode entrar numa empresa, você não vai mandar o currículo. Se você não acreditar que aquela vaga é sua, você nem vai se posicionar. Você vai ficar deitado eternamente em berços esplêndidos. Ele não entendeu. Vou dar uma chance. A pessoa que está deitada, que não entendeu que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, ela não vai fazer seu currículo e enviar, porque ela vai ficar deitada eternamente em berços esplêndidos. Quase que saiu. E naquele momento, Jesus muda a prioridade. Jesus muda o P. Jesus diz assim: agora nós vamos olhar para essa pessoa, nós vamos atender a demanda das pessoas. Jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus habita em vocês. E por isso vocês já venceram o maligno. Vocês não vão vencer o maligno. Vocês já venceram o maligno. O maligno, ele se levanta para poder te deixar assustado. O maligno se levanta colocando um mar que parece maior do que a realidade. Mas quando você está firmado em Deus, você diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus habita em mim e eu já venci o maligno. Essa porta é minha, essa vaga é minha, esse lugar é meu. Eu não sei se você está crendo, mas eu sinto que tem um Espírito de Deus, que o Espírito de Deus está nesse lugar e está dizendo que Ele vai abrir portas aqui que parecem que estão fechadas, mas que Ele vai abrir. Eu não sei se você está crendo, mas eu estou crendo no mover de Deus. Eu estou crendo que se você entrou aqui com uma prerrogativa de ter uma vantagem, porque você é filho de Deus, a porta se abrirá no decorrer desse mês para a tua vida. Acredite nisso. Ela já está acreditando, ele já está acreditando, porque quando a gente acredita, a gente pega, a gente celebra e a gente diz: essa vantagem é minha, porque eu estou assentada junto em lugares celestiais, príncipes e princesas. Aleluia. Não se desliga não. O
loja hoje não está ali, Serginho. Até meia-noite. Vigília. Nunca mais me chamam. Imagina a expressão do rosto dos discípulos decepcionados. Sabe quando você está doida para descansar, está doida para chegar em casa, a tua vizinha está te esperando no portão? Fala, ai, eu não acredito. Sabe quando aquela pessoa fica te ligando num horário impróprio que você fala, meu Deus do céu, Senhor, eu estou exausto, e a pessoa quer falar. Mas, queridos, naquele momento Jesus se compadece, e quando Jesus se compadece, Ele está ali para atender as pessoas. A necessidade agora são as pessoas. As necessidades não são as coisas, as necessidades são as pessoas. O coração de Jesus é cativante. A prioridade precede a prerrogativa. E aí entra o terceiro P, dentro dessa palavra, que é o quê? Propósito. Anota aí no teu smartphone. O terceiro P no reino de Deus é o propósito. O propósito é o fim entre os dois P's. Propósito é o fim dos outros dois P's. Esse é o P maior entre os outros dois. Porque o propósito é o final. Aqui em Marcos, a gente vê que existe um propósito. O propósito do Senhor era curar, libertar, transformar. O propósito de Deus é mudar a nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos desalinhados com o propósito. Quando você sai do epicentro da vontade de Deus, jovem, nada pode acontecer. Mas quando você volta ao lugar, ao epicentro, e você diz, Senhor, eu não vou sair do teu propósito, porque o teu propósito é maior do que tudo. É no epicentro que você recebe a melhor palavra. É no epicentro que você aprende que você é mais do que vencedor. É no epicentro que você começa a entender que esse tempo momentâneo de angústia, esse momento difícil que você está em dúvida do que você vai ser, que carreira você vai correr, que formação você vai ter, queridos. Quando você está no epicentro, o Senhor começa a designar para você o propósito. Então nós precisamos estar no propósito, porque o propósito é maior do que tudo. Quando você está no propósito, tudo dá certo. Quando você obedece o propósito, nada pode te paralisar. Quando você está no propósito, mesmo que todo mundo diga que você não vai conseguir, você vai vencer e você vai chegar lá. Muitos não acreditam no teu futuro. Muitos não acreditam em você. Muitos dizem que você não vai chegar. Muitos acham que você é um coitadinho e que você fala coisas que eles não acreditam, jovem. Mas eu quero dizer para você, rapaz, que é esse propósito de Deus que vai ser cumprido na tua vida e nada vai paralisar a tua trajetória. Mas é preciso estar no propósito, na presença de Deus. Naquele momento, Jesus assume o que, Serginho? Uma liderança. Jesus era líder. E aí eu comecei a pensar assim de tarde, eu falei, mas caramba, por que Jesus pergunta para eles? Porque ele fala assim, ele dá uma ordem, dai-lhes voz de comer. Cadê a competência proatividade? Essa é uma competência, proatividade, tomar iniciativa a ter. Jovens, proatividade é uma competência que a empresa vai exigir de você nesse tempo. Tem algo para fazer, mas a minha descrição de cargo só diz que eu devo fazer isso. Você pode mais, mas você não faz, porque já tem alguém que faz. Você tem competência para fazer, mas você não faz. Não, porque o líder não me chamou. Eita Deus, fala! Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou fazer, depois vou ser chamada a atenção. Querido, sabe o que meu diretor dizia? Carlos Eduardo Pereira, desse tamanho. Esse cara é demais.
Ele dizia assim para mim, porque eu era altamente proativa. Ele dizia: eu prefiro segurar você ir e der errado e eu ter que ajustar, do que eu ter uma pessoa que não vai à frente, eu tenho que empurrar. Naquele momento, essa palavra aí, essa palavra que Jesus fala, dá de comer. Caraca, gente, era para eles terem pego e terem pensado: vem cá, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Tem uma multidão aí, Jesus está cansado pra caramba. Porque a gente acha que o líder tem que fazer tudo. O líder tem que abrir a igreja, o líder tem que fazer o folder, o líder tem que chamar o povo, o líder tem que subir um monte, o líder tem que orar. Queridos, tem um momento que nós discípulos precisamos assumir a liderança. Sabe o voo da águia? O voo da águia é assim, olha, quando aquela está cansada, ela vem andando para trás e a próxima águia vem para frente. Sabe por quê? A gente não precisa competir dentro de igreja, a gente não precisa pedir lugar dentro de igreja. Sabe por quê? O maior é o menor. Então queira ser o menor no reino de Deus e tome a dianteira. Faça. Não fique esperando não, queridos. Proatividade. Quer um emprego? Seja proativo no lugar onde você está plantado. É melhor a gente segurar as pessoas do que estão indo muito. Vem cá, filha, vem cá, deixa eu te ensinar de novo. Do que você ter que falar: vai, menina, vai, menina. Vai, menina. Quantas vezes nós somos assim? E aí de tarde o Espírito Santo falou assim: mas por que Jesus falou? O que vocês têm? Será que eles não poderiam ter saído e ter pensado em pedir, em ver se alguém tinha alguma coisa para fazer, para ter, para servir? É lógico que não ia ter 5.000 pães, mas o dono do milagre estava naquele lugar, gente. Jesus estava naquele lugar e eles já tinham visto os milagres de Jesus ali. Cara, proatividade. Se levanta, vai na frente, sai na frente, estude. Se você não estudar, você não vai chegar nos melhores lugares. Por que o ímpio está lá sentado? Porque você não estuda. Por que o ímpio passou na UERJ? Porque estudou mais. Por que só tem ímpio lá como comandante desse barco? Porque só tem oficial que não é evangélico. Porque ele está estudando mais. E o céu, ele é justo, queridos. Você é um príncipe, você é uma princesa, mas precisa se movimentar em direção ao propósito. Eu não creio num Deus que traz a gente aqui para não nos dar mais além daquilo que pedimos e que nós pensamos. Deus tem lugares maravilhosos para mim e para você. Proatividade. Então faltou iniciativa. E aí eles vão lá, eles trazem os cinco pães. Eu sempre erro, ou ao contrário, 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães. Esse negócio aí eles trouxeram. E Jesus fez um milagre. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Senhor, eu tenho um coração aberto. Senhor, eu entendo o teu propósito para a minha vida. Senhor, eu sei que o teu propósito é maior do que tudo. E aí Jesus diz assim: dai-lhe voz de comer. Sabe o que Jesus está falando para eles? Na linguagem corporativa, Jesus está dando uma devolutiva. Cadê o pessoal de RH? Jesus está dando uma devolutiva para eles. Dai de comer para eles. Jesus está dando um feedback para eles. Você vê que Jesus, maior administrador, gestor, mestre que existe. Porque tudo que a gente passa anos e anos estudando, e eu ainda estou estudando, agora eu estou fazendo sexologia, eu vou ser uma sexóloga cristã. Aleluia, gente. A gente precisa, aleluia, você pode dar um aleluia. Sabe por quê? Se a gente não tiver pastoras e ministros que ministrem corretamente, o mundo vai ensinar de forma errada. Então a gente precisa se atualizar. Eu não paro nunca de estudar.
E essa semana eu falei para Carol, minha filha, Carol Pires, eu falei, Carol, você está sentada aí o dia inteiro, que ela trabalha de 8 às 18, termina às 18, aí toma um banho, 18h15 ela está sentada de novo, que ela trabalha home office agora, e aí ela está na faculdade, fazendo a segunda faculdade, e aí ela estuda até as 22, aí termina, vai dormir, aí no sábado de manhã, que é o dia do descanso, ela resolveu fazer uma especialização, ela faz uma pós. Eu falei, por que tu está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? Ela falou, olha quem está falando. Olha quem está falando. Eu falei, sou eu. Sabe por quê, queridos? A gente precisa ter uma referência. A gente precisa olhar para alguém e falar assim, se ela pode, eu posso também. Se a Alzineia conseguiu, eu consigo também. Se o ímpio conseguiu, você vai conseguir também. Mas você tem que ter iniciativa, proatividade, fazer o teu papel. Mas pastora, já entreguei 50 vezes o currículo. Entrega 100. Tinha currículo que chegava lá, Serginho, eu falava assim, meu Deus do céu, essa pessoa me ama. Já tem os 200 currículos dela, deixa eu chamar. Chama aí, chama por favor. E vencia no cansaço. E eu chamava a criatura, deixa eu entrevistar, eu vou entrevistar essa pessoa, porque eu quero entender por que essa pessoa quer tanto entrar nessa empresa. Queridos, vença no cansaço. Iniciativa, proatividade. Não deu certo uma vez, vai de novo e entrega. Mandou uma vez, não foi chamado, manda de novo. Sabe por quê? A frustração de não ter nada. Aquelas pessoas estavam frustradas porque estavam cansadas. O seu estômago estava corroendo. Eles andaram muito. Eles estavam frustrados porque agora Jesus ainda está lá encostado. Mas olha só, eles não desistem. Eles começam a se aproximar de Jesus. Olha, pega esse negócio aí, gente. Eles começam a se aproximar de Jesus. E quando eles se aproximam de Jesus, Jesus olha para eles e fala assim, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer, porque essa multidão está se aproximando de mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você se aproxima de Jesus, Ele vai fazer, porque Ele olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de empatia, e diz, não é aquela menina que estava lá, não é aquele rapaz que estava lá no sábado, que podia estar no crack do pão, podia estar no Habib's, que é mais barato, aleluia. Podia estar em qualquer lugar, mas essa pessoa decidiu estar na casa do pão, porque ele entende que aqui tem milagre, aqui tem pão, aqui tem milagre, aqui tem pão. Oh, aleluia. Acabando. Agora é verdade. Nas entrelinhas, eles questionavam, será que ele não sabe que é impossível alimentar essas milhares de pessoas no deserto? Estou acabando, agora é verdade. Na entrelinhas eles estão dizendo, será que Jesus não sabe que é impossível alimentar esse montão de gente? Deixa eu dizer uma coisa para você. É na impossibilidade que Deus opera. É na impossibilidade que Jesus age. É na impossibilidade que Deus fala assim, olha, a glória não vai ser dela, mas a glória vai ser minha. O louvor não é dela, o louvor é meu. A minha filha fez a minha vontade. A minha filha estudou, fez a parte dela, fez o currículo, mandou o currículo 250 vezes. Então agora eu vou abrir as janelas do céu sobre a vida da minha filha, sobre a vida do meu filho. Sabe por quê? O terceiro P é o propósito. E o propósito é maior do que tudo. O propósito precisa ser alcançado e cumprido. Deus tem propósito para a minha vida e para a tua vida. Eu não sei o que você está pensando nessa noite. Eu não sei qual é o P que você está vivendo. Mas eu quero te dizer, se você está deitado eternamente, você vai se levantar hoje e vai dizer, eu serei o P proativo. Eu vou me levantar porque eu creio naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu estou crendo. Jesus só não faz quando a gente não crê. Então se você está crendo nessa noite que Jesus vai fazer o milagre, se você está crendo que Jesus, cadê o pessoal do louvor? Que Jesus vai fazer o milagre, você precisa se levantar e dizer, eu creio, porque Ele só quer ver a tua atitude proativa. Eu creio, e eu sei que tem um Espírito dizendo ao meu espírito, eu vou abençoar nessa noite. Eu vou abençoar nessa noite.
O meu propósito vai ser alcançado nessa noite, na vida da filha e do filho. Eu estou crendo nisso. Você está crendo junto comigo? Você está crendo junto comigo ou você veio aqui para brincar? Eu não vim aqui para brincar. A multidão se aproximou de Jesus e Jesus agora multiplica o pão, Ele multiplica o peixe e Ele diz assim: alimente, 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 e todos foram alimentados. Esse é o P que eu quero, esse é o P que eu quero estar proativo, iniciativa, é aquilo que Deus vai fazer. Você está crendo?